Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, gostaria de deixar os nossos recados aqui de sempre. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário, faça a sua sugestão. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro sempre dos conteúdos que a gente vem publicando aqui no nosso canal. Também, claro, sempre acesse lá o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de conteúdos, ferramentas, né, e muito material interessante, inclusive, para os investidores que estão começando agora a investir em fundos imobiliários, como o nosso guia essencial de fundos imobiliários, agora na sua versão de 2021. Né? Então, também sempre fico por dentro das novidades da nossa área educacional. Bom, os nossos convidados de hoje são Gustavo Astorian e Randall Terada, que são da equipe de gestão do Guardian Logística. Tudo certo aí, Gustavo? Tudo bem, Thiago. Boa tarde, obrigado aí pelo espaço e boa tarde a todos que vão nos assistir aí na gravação. Então tá certo, Gustavo. Então a gente agradece também a tua primeira participação aqui no nosso programa. Randall, tudo certo contigo aí? Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço, Thiago. Espero que vocês curtem essa conversa para esclarecer um pouco mais sobre o nosso fundo e a nossa gestora. Então tá certo, Randall. Também obrigado aí pela sua primeira participação aqui no nosso programa. Então, como padrão aqui, né, do Clube FI Entrevista, sempre quando é a primeira entrevista da gestora ou dos gestores, a ideia, então, que a gente gostaria que vocês falassem, né, da estrutura, né, da Guardian, um pouco da história, se existem outras áreas também, além da área imobiliária, e, claro, um pouco da experiência profissional de vocês, até porque a nossa audiência, né, os investidores de fundos imobiliários conheçam quem são os gestores, né, que estão por detrás das tomadas de decisões estratégicas do fundo. Não, tá ótimo. Então, falando um pouquinho da Guardian, acho que depois eu falo um pouco do meu histórico profissional e o Randall fala dele, mas a Guardian começou ano passado, e apesar de ser uma empresa nova, a gente, né, já começa com um porte relevante, já tem o fundo listado em bolsa aí de 630 milhões aproximadamente de valor de mercado, que é o carro-chefe da gestora, e o objetivo nosso é ampliar esse fundo e também desenvolver mais fundos imobiliários. Né? Hoje foco mesmo é imobiliário nosso, e a gente tem, entre outros fundos que são fechados e o fundo aberto, um pouco mais de R$1 bilhão em fundos. Profissionalmente falando, de histórico, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência de mercado. No começo dos anos 2000, trabalhei no Itaú BBA na parte de crédito, o Randall trabalhou lá também. Depois eu fui para a área de fundos, trabalhei num fundo americano que chamava Drake Management, um hedge fund. Depois eu passei pelo Citibank, e nos últimos 10 anos eu estava na BRZ Investimentos, que era do grupo GP, onde eu era o sócio responsável pela parte de renda fixa. E ano passado, então, fizemos aqui o projeto da Guardian e tivemos um sucesso aí na captação e na listagem na bolsa do fundo Guardian Logística, né, o GALG 11. Aí, Randall, se puder falar, por favor, da sua história. Sim, obrigado pela palavra. Bom, acho que o Gustavo já adiantou um pouco, a gente trabalhou junto na mesma equipe de análise de crédito cooperativo lá no Itaú BBA, começo dos anos 2000, né? Depois o Gustavo foi para a área de fundos, eu continuei mais um tempo no Itaú BBA, passei por outras áreas também dentro do banco, área de estruturação de produtos, fui gerente na área de empréstimos sindicalizados. Depois disso, em 2010, eu tive uma temporada, a partir de 2010, eu tive uma temporada de 5 anos no Banco Votorantim, mais conhecido como BV agora, né? Lá eu fazia Project Finance, era um financiamento a projetos de energia elétrica, infraestrutura, né? Também para grandes empresas, grandes projetos, né? Mais recentemente eu tive uma passagem na Panambi Capital, que é uma gestora independente, ela é formada basicamente por executivos do Banco Votorantim e o Reinaldo Legrazzi. Eles são muito famosos pelo fundo multimercado deles, mas eu atuava lá na área de renda fixa e imobiliário, né?
junto com o pessoal da Wealth também. Né? Aí no começo do ano passado, o Gustavo me apresentou o projeto da Guardian, né, como gestora e como administradora do fundo, do primeiro fundo, que seria o fundo logístico. E estou com a Guardian desde então, vendo a parte de gestão e outros novos negócios também. Bom, então tá certo, Randall, Gustavo. Então, claro, né, o tema da nossa entrevista hoje é o Guardian Logística, né, então que opera sob o código GALG11, né, enfim, GALG11, ou GALG11, e também o mercado logístico de forma geral, né, que é um segmento que, a partir do ano passado, sempre foi um segmento interessante, mas a partir do ano passado, com essa questão da pandemia, questão de e-commerce e tudo mais, isso colocou um holofote aí, né, por parte dos investidores de fundos imobiliários, e é um mercado que tem grande potencial aí de crescimento, e então sempre é interessante entrevistar aí né, as casas novas, enfim, vocês, apesar de ser nova, né, vocês têm, como vocês falaram aí, né, em média aí 20 anos de experiência no mercado de gestão, e é sempre interessante, então, passar aqui para a nossa audiência um fundo novo de logística. Então, gostaria que vocês fizessem, então, um resumo, né, do GALG11 em termos, como é que está de valor de mercado, número de cotistas, taxa de vacância, como é que é a ABL total, enfim, depois a gente, mais adiante, claro, a gente vai falar um pouco das principais características dos ativos. Não, combinado, Thiago, aí, Randall, depois você me complementa com algum ponto, mas basicamente o GALG11 hoje ele está com um pouco mais de 3.400 cotistas, né? O fundo é novo, no IPO ele estava com 1.800 em janeiro, então está tendo um crescimento razoavelmente rápido em número de cotistas, e o fundo basicamente ele tem 6 imóveis, a vacância é 0, todos estão alugados, todos estão alugados também com um contrato atípico de locação, que é aquele contrato onde o locatário ele não pode sair sem pagar o valor inteiro do contrato. Então, no nosso caso, se alguma empresa quiser sair antes do prazo final do contrato, tem que pagar 100% do valor devido até o último mês de vencimento do contrato. Além disso, a gente tem um perfil de locatárias de boa qualidade de crédito, então a gente tem lá multinacionais, basicamente, que são a BRF, todo mundo conhece, a Air Liquide, que é uma empresa francesa, que é a maior empresa do mundo de gás industrial, uma multinacional muito grande, e tem a British American Tobacco, que chamava-se Souza Cruz no Brasil, que também é a maior empresa do mundo do setor, e a gente tem com 4% da receita do fundo a cadeia de restaurantes Almanara, com o centro de distribuição deles. Então, é uma carteira de fundo com uma qualidade, com nomes muito bons, né, nomes óbvios, contratos que o pagamento é obrigatório e de prazo longo. A média ponderada dos contratos é um pouco maior do que 12 anos. Então, você junta, né, um prazo muito longo, um pagamento obrigatório e o pagador de boa qualidade, finalmente, hoje o fundo paga um dividend yield ao redor de 9%, perto do preço de cotação em tela hoje. Então, a gente acha que é uma combinação muito interessante. A gente listou o fundo com dividendo alto de propósito, porque foi o primeiro fundo da casa. A gente fez para dar certo, para que a captação fosse um sucesso como foi, tivesse bom desempenho e fosse um bom início para novos fundos ou para aumentar o tamanho desse fundo mais para frente. Então, basicamente um fundo que ele é diferente, né, dos demais por conta dessas características. Acho que a média de dividendo que os outros fundos de logística pagam hoje é perto de 6,20, então está bem acima da média dos outros. E no final a gente fala um pouco mais. O fundo ele tem também uma alavancagem em 2 nomes ali no portfólio, mas feito com super cuidado, totalmente casada, que ajuda, né, a entregar essa rentabilidade mais alta por muito tempo. Então, acho que, resumindo, acho que até quer falar um pouco da localização, né, esqueci de falar dos imóveis. Sim, acho que antes de falar da localização, eu queria reforçar alguns pontos que o Gustavo falou. A montagem desse portfólio de imóveis foi muito cuidadoso, né? Então, a gente tem um background de crédito, né? Então a gente olha com bastante cuidado
a qualidade creditícia dos inquilinos, né, todos foram bem analisados, olhados com bastante cuidado, para a gente não ter problema de inadimplência financeira, né, e os imóveis também têm uma característica interessante que são muito importantes para a atividade dos locatários, são imóveis estratégicos, que já vêm de uso há muitas décadas e devem continuar com o uso mesmo após o final do período desses contratos atuais. Então, a gente tem uma boa esperança de manter esses inquilinos no futuro mesmo após o vencimento desses contratos. Lembrando aqui que são 12 anos e meio de prazo médio de contrato, então ainda tem bastante tempo, mas a gente pensou com bastante cuidado de ter imóveis estratégicos para cada um dos locatários também. Portfólio muito bem montado, com muito cuidado, com qualidade dos inquilinos e a importância dos imóveis para eles mesmos. Tá? Sobre a localização, a gente não tem uma preferência geográfica, a gente atua no Brasil todo, a gente tem uma preferência de estar próximo de centros urbanos, então os imóveis todos estão ou na própria capital de cada estado, ou na região metropolitana, né? Então a gente tem imóveis na Grande Porto Alegre, na Grande Recife, em Salvador, aqui próximo de São Paulo, em Jandira e São José dos Campos, né? Então tem uma distribuição geográfica interessante, né? Mas sempre pensando em que eles estejam próximo da mancha urbana, né? Que causa uma valorização maior do ativo, né? E uma procura maior em caso de alguma ocorrência. Então a gente tem essa preocupação também de estar próximo de centros urbanos. E como é que foi até adiantei aqui uma pergunta, né, porque eu ainda ia perguntar o começo do fundo, né, vocês iniciaram esse fundo como não listado, para o institucional, para montar uma base, e depois teve o IPO recente, então quais são os principais fatos até o momento, se foi o IPO ou houve também outras emissões ao longo do caminho do fundo? O fundo de logística, ele tinha uma base de imóveis, eram 4 imóveis anteriores à abertura de capital do fundo, né, que foram alocados como patrimônio inicial, né, então eram imóveis já tinham sido adquiridos em anos anteriores, né, estavam prontos na carteira já, foram aportados nesse fundo Guardian. Depois do início, houve mais 2 aquisições com recursos das captações, né? Então, o primeiro imóvel que foi comprado de terceiros foi o Almanara, né? Aqui em Jandira, com o recurso da captação que foi feita em outubro, né? Emissão 476. Em dezembro, houve uma nova emissão, né? Essa que sim, pulverizada para o mercado, né? Após a aquisição de um imóvel do ABRF, o BRF Salvador, né? De terceiros. E em janeiro a gente integralizou o último imóvel da carteira, que foi o BRF da região de Recife, né, BRF Pernambuco. Então, teve uma sequência de eventos, sim, foi bem interessante, porque lá os 4 imóveis iniciais lastrearam a primeira emissão, né, e os 2 últimos imóveis serviram para dar um up no valor do fundo, na rentabilidade, e permitir a captação pulverizada e o IPO de fato, né, que começou a cotação em bolsa no dia 7 de janeiro. Certo. Você, até vou antecipar aqui uma pergunta, né, que eu ia deixar um pouco mais para frente aqui na entrevista, que é que vocês já comentaram, né, enfim, então hoje o investidor percebe isso quando ele entende, né, essa tese de investimentos, assim, eu preciso faz sentido ter um peso bom de logística no meu portfólio de fundos imobiliários, né, dado todo o cenário que a gente pode discutir aí esses dados aí mais à frente, e ele vai buscar os principais nomes do mercado, né, os fundos já com grande porte, com vários ativos, né, enfim, que já estão há mais tempo aí no mercado, principalmente os que têm ativos nessas regiões consideradas mais nobres, né, mais próximo de São Paulo, como é Guarulhos, Cajamar, Imbu, enfim, ou mesmo algumas regiões específicas de Minas, como é Extrema, né, que tem todo um contexto lá de isenção, fiscal. Rio de Janeiro também, enfim, acho que é Duque de Caxias, né, também é uma área bastante conhecida, são fundos que hoje, como o próprio Gustavo comentou, né, vai ser 6%, no máximo 6,5% no preço de mercado agora, né, então comprimiu bem esse yield aí, e vocês estão oferecendo claro, não tem um histórico ainda completo de um ano, mas claro, pelas características dos contratos que vocês têm, então o dividend yield anualizado fica mais fácil de prever, né, então algo que está no preço hoje no mercado, então como vocês comentaram, algo próximo a 9, que é um retorno muito acima do que
está sendo entregue nesse tipo de fundo que eu comentei agora. Então, sempre do que eu falo aqui para os investidores, sempre tem aquela questão do não ter o almoço grátis, né? Uma relação risco versus retorno. Então, do que eu olhei lá do relatório, vocês buscam, então, ativos fora dessas regiões nobres, nobres entre aspas, né? Eu acho que no Brasil inteiro você pode encontrar regiões boas, mas, de qualquer forma, isso embute um risco maior, né? Você está em regiões, talvez, com uma logística ainda não tão desenvolvida e talvez com uma economia não tão grande, diversificada como é, por exemplo, São Paulo, né? O estado de São Paulo de forma geral, né? Como é o caso de vocês, então vocês estão lá na Bahia, né? Próximo a Salvador, o Recife, ou aqui no Sul, na Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa diferença da proposta, principalmente em termos de localização em relação aos fundos que já existem no mercado e como é que é essa relação risco versus retorno, né, dessas localizações diferentes. Tiago, assim, um ponto interessante de olhar é que até os fundos mais consolidados de mercado, por exemplo, o fundo da XP, ou o fundo do BTG, ou os outros, se você quiser pegar também de exemplos, tem imóveis ao lado por exemplo, do nosso imóvel que fica ali perto de Porto Alegre. Então tem um da XP lá que tem imóvel alugado para Via Varejo ao lado do nosso, que é uma região super consolidada na parte de logística. Você pega o fundo do BTG, tem imóvel alugado para a BRF em Fortaleza, também totalmente fora do eixo de São Paulo, porque é um imóvel estratégico da companhia e um locatário de qualidade muito boa. E eles pagam o dividendo de 6 e pouco por cento. Então, não tem almoço grátis, não tem, mas nesse caso aí, quem está pagando o almoço somos nós, né? A gente, para montar a empresa, né? Então, a gente está montando a empresa e não é de graça. Então, a gente teve que entregar um pouco mais de retorno para os investidores, né? E aí tem gente que olha e fala que o fundo é alavancado, então entrega mais retorno, por isso é verdade, entrega um pouco mais, ele em vez de 8, entrega 9, mais ou menos, por causa da alavancagem, mesmo assim ficaria acima da média de mercado, mas a gente fez a alavancagem de um jeito muito seguro, que foi em cima dos contratos da Souza Cruz, né, a British American Tobacco e da BRF, ou seja, as empresas que têm qualidade de crédito muito boa, empresas que não vão quebrar, passaram muito bem na crise. Então, em relação a risco de pagamento, a gente pode dormir tranquilo. Em relação ao fluxo, a gente fez casado, ou seja, o contrato a gente chama ele de autoliquidável, né? O próprio aluguel paga a dívida. Se não fizer nada, a dívida ao longo do prazo do contrato vai ser quitada. E o indexador é o mesmo também, todos corrigidos por IPCA. Então, também não tem esse risco. Ou seja, a gente fez mesmo de uma forma bem conservadora, bem amarrada, e que fica mais eficiente, que no final do dia dá um ganho para o cotista, né? Valor adicional para o cotista. Então, a gente, por acaso, tem imóveis que não estão nesse eixo saturado, né, de Rio-São Paulo, que você comentou, só que esses imóveis, eles são mais caros, por isso a rentabilidade é menor. Então, você tem não é nem uma questão de risco, né, mas uma questão de oferta e demanda, onde tem muita demanda nessas regiões que o PIB é mais concentrado. A gente está explorando regiões que são boas, são perto das grandes capitais, só que são regiões menos saturadas, né, com menos concorrência, vamos chamar assim. E, na verdade, é isso que diferencia um pouco, né, da nossa estratégia para os outros. Também, assim, o que diferencia muito são os contratos atípicos, né? Fundo que tenha 100% dos contratos atípicos iguais aos nossos não tem, assim, com foco em multinacionais, o nosso é o único. Então, a gente até acredita que essa diferença, né, que o nosso fundo está pagando de yield para os outros tá grande, porque o fundo ainda é novo, as pessoas estão conhecendo, ainda 3.400 cotistas, um fundo desse tamanho é para ter de 20 a 30 mil cotistas ou mais, e aí com isso pode até ter um prêmio em relação aos outros, mas não vai ser de 6,20 para 9, talvez vai ser de 6,20 para 7,20 ou para 7,5, e o fundo para pagar 7,5 ou 7, essa cota ela pode estar 130, 135, subir muito mais, que aí vai estar pagando 7 e pouco de dividendo. Então a gente vê um espaço
muito grande de apreciação no preço da cota. Randall, quer completar aí? Sim, eu queria voltar um pouco na questão de localização, né? E também o fato do fundo ser pautado, ser lastreado em contratos atípicos, né? Quando você fala em galpões e centros logísticos, centros de distribuição em Cajamar, Extrema, né, em localidades desse tipo, onde existe um amplo desenvolvimento, né, de novos imóveis, novos interessados também, né, para alugar esses imóveis, a gente sempre vê que existe também o risco, né, de vacância, né? Então, você faz um investimento, o mercado imobiliário é notadamente cíclico, né? Você tem uma grande demanda, depois você tem grandes desenvolvedores entrando, fazendo BTS ou construções, né, especulativas para colocar capacidade nova na região, e mais para frente existe um aumento da vacância. Então, existe o mercado cíclico imobiliário que acontece pela velocidade de construção dos imóveis, é meio natural isso. Aqui a gente está um pouco fora desse mercado cíclico, para o bem e para o mal, porque a gente tem contratos de 7 a 17 anos de duração, que vão passar por 2 ou 3 ou 4 ciclos, né, durante a vida desse contrato. Então, ele passa ao lado, à margem desses ciclos de altas e baixas, o que dá mais estabilidade de renda para quem tem interesse em renda estável, né? Diferente de um fundo logístico que é especulativo, que vai e constrói na esperança de buscar um contrato de locação interessante, que corre o risco de entrar com um momento que tem grande capacidade entrando também na mesma região, né? A gente está com um modelo de negócio um pouco diferente, né? Esse ponto que eu queria destacar. Certo, Randall. E pegando um pouco o gancho do que o Gustavo falou, né? Então, o foco do GALG 11 é uma alocação, então, 100% em contratos atípicos. Eu não sei se essa decisão de vocês é devida justamente às localizações, né? Apesar dos contratos serem longos, né? E daí, até para o investidor entender, quais são os cuidados que o gestor deve ter nesse tipo de contrato, já que é um contrato amarrado de longo prazo. Então, é uma questão muito de crédito, e aí vocês trazem essa bagagem profissional de vocês e nessa experiência muito de analisar, né, vamos dizer assim, a saúde financeira de empresas, não é? Exato, Thiago, acho que o ponto do crédito nesse contrato é muito importante porque ele é como se fosse uma dívida, né? A empresa, querendo ou não, depois que assinou, é obrigada a pagar ele na integralidade. Então, você pega o nosso caso, a gente teve essa preocupação, só os nomes óbvios aí que a gente comentou, de BRF, British American Tobacco e Air Liquid. No caso da BRF, em um dos contratos, a gente, por exemplo, pegou garantia de fiança bancária, tem de 65 milhões, hoje é uma fiança do Bradesco. Então, além da BRF ser um nome óbvio, tem essa garantia em um dos contratos. A gente pega o contrato da Air Liquid, a gente tem 100% de garantia dos 10 anos de contrato, do valor integral de fiança do Citibank. Então, também super blindado, nem precisaria, porque Air Liquid é um nome muito bom, mas a gente conseguiu essa garantia adicional. E no caso do Almanara, que apesar de ser só 4% da receita do fundo, a gente tem lajes comerciais em alienação fiduciária em garantia do contrato de locação, a gente tem fiança de uma holding imobiliária que tem dezenas de milhões de reais em imóveis em valor superior ao próprio imóvel alugado dentro do nosso fundo. Então está muito blindado o contrato para essa empresa que não é das maiores, e a qualidade de crédito também financeira dessa locatária está super confortável hoje, né? Com o dinheiro da venda do imóvel que a gente comprou direto deles, eles ficaram muito capitalizados, com bastante colchão para enfrentar a crise, então estão bem tranquilos nesse momento. Ou seja, é o que você falou, acho que é muito relevante esse ponto de análise de crédito para o contrato atípico, ele é essencial, e aí, de modo geral, o fundo hoje tem o foco, né, que você também perguntou, em contratos atípicos, hoje 100% os contratos são nesse perfil. Isso não é uma regra, a gente pode, em algum momento, se for muito interessante, fazer uma aquisição de imóvel alocado com contrato típico, mas hoje a gente tem algumas conversas, 5, 6 conversas para compra de imóveis, e todos são com contratos atípicos. Então, por enquanto, não tem no radar
contratos típicos, a gente deve manter o perfil que o fundo tem hoje, né, com o crescimento agora no médio e longo prazo. Randall, quer completar essa questão dos contratos atípicos? Não, acho que é isso mesmo, o Gustavo marcou bem, a gente hoje tem essa característica como primordial, a gente busca ativos, né, e contratos similares, né, só buscaremos uma coisa diferente se for uma oportunidade bem interessante e segura também. A gente vai tentar segurar o perfil do fundo com a qualidade e a característica original, dentro do possível. Então, Randall, não é um negócio fechado no regulamento do fundo, em que o investidor vai estar lendo lá e vai estar escrito assim, não, então qualquer ativo que tiver dentro da carteira vai ter que estar vinculado a um contrato atípico. Então, o regulamento permitiria que tivesse outro galpão com um contrato típico normal, né? Sim, ele permite, o regulamento permite, inclusive um dos imóveis que temos tem área disponível para expansão, né, dentro do mesmo terreno. Então, a gente estuda a possibilidade de fazer construção buscando contratos de locação interessantes, né? Então, a gente pode fazer um pouquinho de desenvolvimento, apesar de também não ser o mandato principal. A gente prefere comprar um imóvel pronto já, que é um outro ponto muito interessante também, que a gente busca sempre ter a renda o mais rápido possível, né? Então, nas duas emissões que fizemos, a gente já colocou renda rapidamente e alocou rapidamente o caixa, né? Esse é um ponto crítico, a gente sabe que todo investidor, quando participa de uma emissão, quer que a renda comece a entrar o mais rápido possível. Não quer ficar com o dinheiro parado, esperando a oportunidade. A gente só vai fazer uma emissão se tiver um target interessante, já com uma colocação muito rápida, né? Sim, interessante, tá? Você colocou um ponto aqui que é uma discussão, né, um debate aqui na indústria de fundos imobiliários, tanto do corporativo como logístico, né, essa disputa que tem, principalmente nessas regiões que a gente comentou, né, que vocês estão com essa estratégia de ficar um pouco fora dessa disputa, buscando ativos em outras regiões, que é para conseguir um retorno maior, né, para o cotista, né, um cap rate, né, no termo técnico que você utiliza, acaba partindo também para o desenvolvimento, né? Então, no caso de vocês, o regulamento também permitiria fazer esse tipo de operação. E se vocês acham que essa estratégia é interessante, ou acha que o fundo acho que tem que ter um porte ainda maior para que esse pedaço de desenvolvimento, vamos dizer assim, não machuque o fundo, vamos dizer assim, né? Porque o desenvolvimento ele envolve um risco de atraso de obra, depois de, né, ter um inquilino para colocar lá dentro, enfim. Então, o que vocês pensam dessa questão aí? Tiago, na parte de desenvolvimento, a gente tem aqui, a gente analisa, a gente estuda, só que o que tem estudado aqui não é desenvolvimento especulativo, é desenvolvimento já quando o projeto nasce com um contrato de aluguel ligado ao imóvel, aqui é o BTS, né, famoso BTS, e inclusive tem algumas modalidades onde você já começa a receber alguma renda durante a obra, o que mitiga aí atrasos na obra. A gente não tem nada no momento para o curto prazo para fazer, mas a gente estuda, certo, Randall? É isso mesmo, a gente tem recebido oportunidades mais esporádicas para BTS, principalmente por conta desse imóvel que temos no Rio Grande do Sul, tem espaço livre para desenvolvimento, mas ainda existem boas oportunidades de imóveis prontos para comprar. É só uma questão de acertar a rentabilidade e o ativo para depois aí buscar a emissão. Certo, então, até para a audiência entender, a gente já comenta aqui algumas entrevistas, né, desses modelos. Então, tem um BTS, que é o Build to Suit, né, que seria a construção sob medida, que isso acho que até facilita, né, como o Gustavo falou, quer dizer, você pode até desenvolver, mas ele já está vinculado já a uma empresa que já está fechado um contrato lá, né, é só a questão do tempo da construção. E aí, normalmente, o BTS está realmente vinculado a um contrato atípico, porque daí já é um imóvel sob medida para aquela empresa, por exemplo, como é o caso de uma Brasil Foods, por exemplo, que pode ser um galpão refrigerado, por exemplo, né, que é algo muito específico, né? E também vocês enxergam, que é o que está discutindo no mercado, até a gente publicou agora o nosso vídeo trimestral, né, que a gente faz em parceria com a Sila, né, que é uma empresa de dados imobiliários,
sobre a questão do aumento do sale and leaseback, né, que seria quando as empresas têm um ativo e eles vendem, por exemplo, para o fundo imobiliário e nessa necessidade de caixa agora, né? Então, vocês também enxergam oportunidades interessantes nesses dois modelos? Sim, a gente enxerga, principalmente no sale and leaseback, onde foram a maior parte das aquisições, né, inclusive, né, do nosso fundo, do GALG 11. Então, a gente aproveita e deve aproveitar ainda esse momento de crise, onde as empresas às vezes querem fazer caixa ou por qualquer outro motivo querem desmobilizar, né, vender ativo imobilizado e continuar alugando, continuar usando o imóvel, né, via o contrato de locação, que é o que pode gerar esse contrato atípico que você comentou, e são os contratos que hoje a gente tem na nossa carteira. E acho que é até interessante falar, Thiago, para todo mundo que está ouvindo, que quando no mercado a gente comenta, né, eu escuto alguém falando em contrato atípico, ele pode ser qualquer coisa diferente do contrato do padrão do inquilinato. Então, podem ter contratos atípicos de diferentes forças, com multa um pouco diferente da multa da lei do inquilinato, você já considera que ele é atípico. O nosso, ele é o mais forte que tem. A multa dele é 100% do saldo remanescente do contrato, tá? Então, acho que é legal falar isso, porque a gente escuta muito também aqui, né, em mercado, nas conversas, olha, eu tenho um imóvel para vocês aqui que o contrato é atípico, quando você vai ler as cláusulas do contrato, a multa é fraca, apesar de ser atípico. Então, no nosso caso, é interessante reforçar que é o atípico mais forte que tem, que a multa é 100% do saldo remanescente. E acho que um outro ponto também interessante no nosso caso é que o GALG 11, ele tem os contratos todos reajustados por IPCA. Então, a gente não passou pelos problemas do GPM muito alto e com brigas no momento de aplicar reajuste. O IPCA, ele subiu um pouco, mas está totalmente controlado e a gente vem repassando ele normalmente nos reajustes de contrato. Então, até uma questão que você falou, né? Então, na verdade, já conversei com outro gestor aqui, já é tipificado na lei, né? Tem no Código Civil lá, a lei do inquilinato, acho que é o item A 51 ou 52, né? Que na verdade a gente fala atípico, mas ele já é tipificado, né? Mas então é importante ressaltar isso, porque o investidor acha normalmente, não, o contrato é atípico, então tem essa segurança que se o locatário sair, eu vou receber todo o dinheiro. Aí tem essas duas questões que a gente já discutiu, né? Então, vocês têm essa preocupação de realmente ser atípico e se existir essa possibilidade, que é pouco provável que ocorra, mas se ocorrer, o fundo receberia, né, o total do restante do contrato, não é só 50%, e qualquer problema de fluxo de caixa dessas empresas, enfim, qualquer problema financeiro, que também já é feito toda uma análise, né, para você colocar lá empresas como são um pote do Brasil Foods, né, que é pouco provável que ocorra, mas se ocorrer ainda tem essa segunda camada, né, dentro dessa gestão de risco, que seria a carta fiança, como você falou, algum outro tipo de garantia de um outro imóvel, né, que está ali dentro do contrato. Isso, então, realmente dá uma boa blindada, né, quer dizer, realmente tem que ser para ocorrer o pior, tem que acontecer realmente uma hecatombe, vamos dizer assim, né, então é bem interessante, acho que o investidor entender essas características aí desse tipo de contrato, né? E eu gostaria agora de entender um pouco mais essa questão do que a gente falou aqui das localizações, né? Porque o que está sendo discutido hoje dessas regiões mais nobres, porque meu fundo aqui, os ativos, mais de 50% estão num raio aqui de 30 a 50 quilômetros da cidade de São Paulo, é a questão do e-commerce que está crescendo de forma absurda, potencializada pela questão da pandemia, então isso vai gerar aí uma demanda enorme de metros quadrados desse tipo de galpão que fica próxima às grandes capitais, que o pessoal está falando do termo last mile, né? Enfim, isso teria uma demanda enorme e que os aluguéis desse tipo de imóveis são mais altos, né? Ou proximidade de grandes rodovias, né, nessas regiões. Qual que é a tese de investimento, por exemplo, de um imóvel que está próximo a Salvador, ou Recife, ou alguma região aqui do sul do Brasil, que vocês estudaram e tomaram essa decisão de fazer esse tipo de alocação? Thiago, aí acho que
até o Randall comentou bem agora há pouco, né, sobre essa questão das regiões mais óbvias, que elas têm um ciclo que ele é para o bem e para o mal, né? Então a gente escuta muito hoje, até investidores e também empresas e corretores oferecendo os imóveis last mile, famosos agora, né, pelo aumento do e-commerce, mas a gente sabe que, por um lado, eles são alugados por valores mais altos, em algumas ocasiões, só que eles são mais caros, e o que a gente observou é que esse tipo de imóvel com contratos de empresas boas, né, equivalente às nossas, a gente tentou comprar nos últimos meses, só que a rentabilidade era muito baixa. Então, eram imóveis saindo com taxa de retorno, né, o cap rate, na casa aí entre 6% e 7%, ou seja, caríssimo. Então, a gente ficou de fora, de propósito, de algumas concorrências nesse mercado. E aí, indo para o teu outro ponto, né, que teses que a gente viu nessas outras regiões, por exemplo, ali Salvador, você tem a proximidade, né, numa grande cidade, não é São Paulo nem Rio de Janeiro, mas é uma cidade importante, relevante, e a gente tem lá um imóvel com toda a instalação da parte refrigerada e congelada, atendendo a empresa de alimentos, e você não tem oferta desse tipo de imóvel na região, né? A infraestrutura, né, para esse tipo de centro de distribuição, ela, em regiões fora dos eixos principais, São Paulo e Rio, é uma oferta pequena desse tipo de infraestrutura. Então, essa é uma tese muito interessante. Hoje, você pega uma área grande, como a nossa, de 35 mil metros ali, né, com a parte refrigerada e congelada, dificilmente uma demanda para agora, né, nesse tamanho, ela é atendida de forma imediata. Então, é muito interessante ter esse tipo de infraestrutura numa região com pouca oferta. Randall, acho que se puder complementar. Eu acho que é bem colocado mesmo. O mercado é cíclico, né, de galpões e de outros imóveis. A gente tem que tomar muito cuidado aí, entrar em regiões muito disputadas, porque rapidamente pode ser colocado um volume grande de capacidade, né, de armazenagem. Né? Então, aí fica a dúvida, vale a pena pagar tanto por um imóvel muito procurado hoje, que daqui a 2 anos pode não ser tão procurado por conta de excesso de oferta, né? A gente tem imóveis que são mais únicos, né, são refrigerados, né, os 2 galpões que temos com BRF são refrigerados, dificilmente vai vir alguém fazer um imóvel equivalente na esperança de conseguir um inquilino com a BRF, não vai ter alguém fazendo um investimento desse montante numa localização como Salvador ou como a região de Recife, para tentar capturar um contrato na especulação, né? Esse imóvel já existe, já está atendendo a companhia, ela é estratégica, atende muito bem, inclusive o imóvel de Pernambuco, ele fica ao lado da fábrica da BRF, né? Ela fica no mesmo complexo, a gente recebe aluguel e detém a parte do centro de distribuição, a fábrica não é nossa, e a fábrica é conectada ao centro de distribuição através de uma esteira refrigerada e coberta. Então, olha só, a gente tem um imóvel que é excelente para o uso da BRF, e dificilmente vai ter um outro imóvel tão bom quanto o nosso para atender a uma demanda específica da BRF. Então, de novo, eu comentei no começo da nossa conversa, são imóveis muito estratégicos para os inquilinos, né? A gente não entra nessa briga de deslocar outros inquilinos de outros imóveis para os nossos, e também a gente tem uma chance muito pequena de ser deslocado, né? É um imóvel mais seguro, vamos dizer assim, do ponto de vista de investimento. E aí, o que pode acontecer, Thiago, dado esse perfil que a gente está comentando aqui, explicando da carteira de imóveis de investimento, é que o fundo ele não cresça de forma muito rápida, né, igual a gente vê outros fundos de mercado crescendo, comprando, entre aspas, qualquer coisa, né? Então, a gente é muito seletivo, né, nas aquisições, a gente olha com muito cuidado, como eu falei, a gente ficou de fora de algumas rodadas aí de concorrências com esses imóveis last mile, porque não apresentam rentabilidade interessante, ou pelo menos não tem apresentado as que a gente olhou, mesmo com empresas locatárias com nomes muito bons. Então, o fundo ele pode crescer um pouco mais devagar, mas a gente espera crescer mantendo esse perfil de boa qualidade das locatárias e mantendo a rentabilidade para os investidores. Sim, interessante. Estou pegando o gancho que vocês falaram já, enfim,
de Salvador, por exemplo, né, da Brasil Foods. Queria que você falasse um pouco das características dos principais ativos da carteira. Então, por exemplo, qual é o padrão construtivo, porque daí na parte logística o pessoal hoje já analisa, né, se tem parte de manobra, se tem o piso, né, quantas toneladas que ele suporta, enfim, o pé direito, e também se tem esse lado que vocês falaram, que é o lado positivo, né, no sentido de que é um imóvel estratégico, por exemplo, para uma empresa, que dificilmente ela vai sair de lá, até porque não vai ter um concorrente que vai replicar aquele ativo, né, mas ao mesmo tempo ele acaba virando um móvel bem específico, né, por exemplo, um galpão desse que é refrigerado para o Brasil Foods, caso a Brasil Foods saia daqui X anos, é fácil você readaptar a parte técnica desse galpão para poder alugar para um outro tipo de empresa de um segmento totalmente diferente, por exemplo, do segmento de alimentação, frigorífico? Sim, dá para readaptar, não é muito difícil, mas se a gente pegar o exemplo, né, no nosso caso, do imóvel alugado para a BRF em Pernambuco, ali o contrato ele tem 28 anos de prazo, né, sendo 18 atípicos, e ele é colado à fábrica, como o Randall falou. Então ali a empresa não pode sair de lá de jeito nenhum, né? Aquilo ali eles chamam até, que eles usam como um pulmão da fábrica, a própria companhia fala isso. O de Salvador, a gente não precisaria também transformá-lo num imóvel comum para realugar, porque tem demanda por esse tipo de imóvel gerado porque tem pouca oferta, então sobra demanda de empresas, né, no setor de alimentos principalmente, né, por esse tipo de imóvel. E como a gente tem contratos muito longos, a gente tem muita previsibilidade e tempo para, se a empresa for sair, a gente trabalhar uma relocação. Então, dá para planejar bastante a carteira do fundo e, de qualquer jeito, até no contrato que é mais curto em Salvador, a gente já conversa com a companhia sobre, né, alongamento de prazo, etc. Então, a gente não tem muito essa preocupação. Mas aí, acho que falando de padrão construtivo, acho que o imóvel da Souza Cruz, né, da British American Tobacco, que é o maior do fundo, ele tem ali uma característica que ele é dividido em alguns segmentos, né, de construção. Então, é interessante explicar ali que a maior parte dele ele é logístico, então a maior parte do imóvel. Ele tem até duas áreas com pés direitos diferentes. A altura do pé direito tem uma parte que é mais que o dobro até da outra. Acho que depois, até no relatório mensal do fundo, ali tem os detalhes e tem as fotos, mas ele é dividido, então, na parte de logística, a maior parte, uma parte de escritório de apoio, uma outra parte é um centro de pesquisa da BAT, onde eles têm pouquíssimos homologados no mundo, tem Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, e é um processo de homologação que precisa seguir aprovação, né, de Londres e em nível global, que é super difícil, então bem estratégico para eles a operação ali naquele local. E também ali trabalham dezenas de PhDs super sêniores. Eles até comentam que não dá para sair de lá e recontratar mão de obra em outro lugar, porque não tem. É uma mão de obra super especializada. Então, ele é um padrão diferente de imóvel, apesar da maior parte ser logística. Os da BRF, a gente já comentamos um pouco, eles têm várias docas, cada um, né, de carga e descarga dos caminhões. Ele tem a parte de refrigerado, que vai ali de 6 a 12 graus aproximadamente, a parte de congelado, que vai até menos 15, menos 20 graus. Então, os dois imóveis, eles são duas grandes geladeiras, e aí temos o imóvel, os dois alugados para Air Liquid, onde um deles, que é o de São José dos Campos, tem uma característica interessante, que ele, além de ter a parte de armazenamento dos cilindros de gás que a companhia vende, do outro lado da rua tem uma planta da Petrobras, e por baixo da terra tem uma tubulação que a Petrobras fornece a matéria-prima para a Air Liquid separar no próprio site. Então, ali, a Air Liquid ela opera há várias décadas. Eles até comentam que não podem sair de lá porque seria entregar para o concorrente de mão beijada uma infraestrutura com o fornecedor muito importante. Então,
é um padrão também diferente ali de construção e, como o Randall falou, bem estratégico para o uso da companhia, estão há décadas lá, devem continuar ali, o nosso contrato tem mais de 10 anos. O outro alugado para Air Liquide, que fica também próximo a Porto Alegre, perto do imóvel da BAT, ele é mais atua na parte de distribuição mesmo e escritório de apoio, então ali não tem nenhuma grande diferença em relação ao fornecimento da matéria-prima. Ele é um pouco diferente no padrão construtivo, porque armazenamento de gás tem gases que são inflamáveis, então a gente vê ali várias partes do imóvel onde você tem uma cobertura para armazenamento dos cilindros, mas não tem parede para ter ventilação. E aí, por fim, a gente tem um imóvel locado para o Almanara, que fica aqui em São Paulo, próximo a Marginal Pinheiros, num condomínio logístico, na Castelo Branco, onde ali a gente tem uma parte de refrigerado e congelado, que a empresa guarda os alimentos, uma parte menor ali de cozinha industrial que eles preparam, né, os alimentos para enviar para os restaurantes. Então, eles fazem de forma, um preparo inicial no imóvel, então, onde eles padronizaram os alimentos, uma boa parte dos alimentos servidos nos restaurantes, enviam para as unidades, terminam de preparar para servir. Então, é um padrão também ali de refrigerado e congelado. Bom, interessante, Gustavo. E tem uma questão também que chamou atenção, acho que vocês já comentaram, mas sempre uma dúvida dos investidores, né, principalmente dos iniciantes. E lá no relatório tem, né, você tem cada um dos ativos, né, dos galpões, e aí tem uma frase assim: este imóvel tem recebíveis securitizados a favor de CRI. Né? Então, como é que funciona essa estruturação? Então, essa é a alavancagem que vocês comentaram aqui no começo da entrevista, não é? Exato. Então, ali a gente tem o imóvel que está alugado para a British American Tobacco, Souza Cruz, né, com CRI securitizado em cima do contrato, e os dois alugados para a BRF. Então, ali o que a gente fez, né? A gente pegou o fluxo do aluguel, né, a parte dele, e deu em garantia, né, na verdade, cedeu para os investidores da dívida, onde a gente usa o capital para comprar o imóvel. Então, os cotistas do fundo com menos capital são os donos dos imóveis. Aí, com isso, sobra mais aluguel, porque o custo, né, do capital da dívida ele é menor do que o retorno do contrato de aluguel na compra dos imóveis. Então, isso gera valor para o cotista, né, essa diferença de custo. E os contratos, as alavancagens, elas têm o mesmo prazo dos contratos de locação. Então, tem aí de 7 a 17, 18 anos, ou seja, o cotista vai ficar usufruindo dessa vantagem, desse ganho adicional no retorno por muitos anos. Então, a gente tem uma previsibilidade de receita para os contratos serem atípicos muito grande. E um outro ponto importante que o que também torna possível fazer essa alavancagem é o tipo do contrato, né, que ele é atípico com o pagamento de 100% do saldo obrigatório. Porque tem possibilidade, né, a gente já viu outros fundos fazendo, que aí sim tem um risco adicional de você alavancar contratos que a empresa pode ir embora, terminar o contrato e pagar uma multa pequena e a dívida continua, que não é o nosso caso. Então, a gente não toma dívida especulativa, aqui a dívida está totalmente casada, ou seja, esse ponto o investidor pode dormir tranquilo. E na parte do risco de crédito a gente já comentou, né, são empresas com a nota dela de crédito, ela é igual à nota soberana do Brasil, ou melhor, no caso da BAT. Então, também nesse ponto, o investidor pode ficar tranquilo, a gente aqui está super confortável. Acho que é um produto, esse fundo, para comprar e segurar por muitos anos com essa rentabilidade interessante. Bom, então, nessa conta toda, né, desse processo de alavancagem do fundo, o fluxo que tem, né, como você falou, que é um fluxo regular, consistente ao longo do tempo, com essa segurança toda, a qualidade de crédito, né, com o contrato atípico e tudo mais, esse fluxo de pagamento e amortizações desses CRIs pelo fundo, ele ainda assim, o saldo, geraria esse yield que você está falando hoje, que seria anualizado em torno de 9%, correto? Correto, exatamente. Então, hoje, no preço da cota atual, a gente está distribuindo 84 centavos, né? Foi o último divulgado semana passada,
que vai ser pago agora dia 14, e a gente também passou o guidance de continuar distribuindo 84 centavos, no preço da cota de hoje dá aproximadamente 9% anualizando de retorno. Bom, interessante, Gustavo. Então, chegou aqui na parte final da nossa entrevista, né? Então, com o padrão, eu gostaria, então, que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder, então, encerrar a entrevista. Então, aproveitar o gancho aqui, então, Gustavo, por favor. Tiago, a gente acha que, um pouco resumindo, né, o fundo ele foi montado, né, com muito cuidado aqui nosso, muita análise, e ele ficou de uma forma que a gente acha bem redondo. Então, a combinação, resumindo, de locatários de primeira linha, de qualidade muito boa, contratos de longo prazo, então prazo médio aí superior a 12 anos dos contratos, todos atípicos com pagamentos obrigatórios, e essa rentabilidade que hoje está acima da média, né, de 9%, a gente acha que é um produto, quanto mais pessoas conhecerem, mais pessoas vão se interessar e comprar, então o número de cotistas vem crescendo bastante, já estamos aí passando de 3.400, e a gente vê então espaço para a cota se apreciar e ter um desempenho interessante. A gente fala que quem está com uma visão pessimista do mercado, esse fundo ele traz uma rentabilidade muito previsível, ele é defensivo, porque a gente passou a pandemia sem nenhum problema, os contratos têm essas características de pagamentos obrigatórios, então é uma alternativa muito interessante para aplicação. Quem está otimista com a economia é uma oportunidade de ganho de capital, porque a taxa de juros é o prêmio dele, né, com a economia indo bem também, ele fica menor o prêmio e a cota sobe de preço. Então, a gente gosta muito do produto e está bastante otimista, né, Randolph? Por favor, se tiver as suas considerações. Sim, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de falar aqui em nome da gestora e do fundo. Esse espaço é muito importante para nós. E eu queria lembrar a todos os investidores que a gente tem uma gestão ativa no fundo. Muitos se concentram em olhar só os imóveis atuais, mas toda hora a gente está olhando aqui nosso pipe, né? Temos muitos imóveis, a gente trabalha bastante selecionando os imóveis que potencialmente fariam sentido para a carteira do fundo Galg, né? E da mesma maneira que foram comprados esses 6 imóveis, né, que hoje compõem a carteira, a gente também quer continuar fazendo essa gestão ativa, trazendo imóveis interessantes com contratos fortes, que façam sentido em termos de rentabilidade para premiar os cotistas atuais e futuros. Bom, então, Gustavo, Randall, então, de novo, né, obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso programa. Bom, tenho certeza que a audiência vai gostar de tudo que foi passado aqui, as informações, o conteúdo, né? A gente conseguiu conhecer agora a fundo, em detalhes, né, quem são os gestores do Galg 11, a sua estratégia, as suas características, e qual pode ser a proposta, né, de um Galg 11 dentro de uma carteira do investidor que queira diversificar, né, principalmente aqueles que já têm até logística já em carteira. Então, acho que enriqueceu bastante aqui a nossa grade do programa Clube FI Entrevista. Então, espero, em outro momento, conversar aí com vocês. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!